No topo de todos os rankings de educação estão alunos bem diferentes, os finlandeses e os chineses da cidade de Xangai. A Finlândia atualmente tem 5 milhões de habitantes. Algumas décadas atrás, era um país agrícola, sem expressão. Hoje é uma referência em tecnologia de comunicação. O sistema educacional finlandês dá muita liberdade para os professores atuarem com criatividade em sala de aula e não há testes padrões para os alunos. Só na cidade de Xangai moram cerca de 20 milhões de pessoas. É um polo industrial chinês. O sistema educacional é muito rígido, com um currículo padrão estabelecido para ser usado por todos os professores e nas avaliações de alunos. Como dois países com métodos tão diferentes podem ser exemplos de sucesso nos mesmos testes? A resposta está lá na frente da sala de aula. Nos dois casos você tem, a Finlândia, ser professor é uma das carreiras mais buscadas e mais prestigiadas. Não é? Os professores são bem formados, é uma sociedade muito homogênea, não é? Então os professores conseguem dar uma educação muito mais aberta, muito mais criativa, muito aparentemente, do que os chineses, que têm uma outra concepção muito mais tradicional, rígida, organizada, mas com muito investimento, com muito trabalho e também os professores também muito bem formados. Então são duas tradições diferentes, né, que têm em comum que os professores são bons e são bem formados, né, e a educação é levada a sério, levada muito a sério nos dois países. Ser professor nestes países significa ter prestígio. O cargo é disputado, bem diferente do que acontece hoje no Brasil. Nós viemos a uma escola que forma educadores. O último censo do ensino superior mostrou um dado preocupante. Está diminuindo o número de alunos nas faculdades de pedagogia. Apenas metade das vagas é preenchida nas universidades. Uma realidade que deixa evidente a falta de prestígio da carreira de professor entre os mais jovens. A pesquisa da Fundação Carlos Chagas mostrou que apenas 2% dos estudantes de ensino médio querem ser professores. E dentre os poucos que disseram que vão seguir a carreira docente, 87% eram de escolas públicas. A opção foi praticamente descartada por jovens de escolas particulares. Bernadette Gatti, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, é responsável por este e outros vários estudos que tentam entender o que está acontecendo com o universo da formação de professores no Brasil. Se você olhar os resultados, por exemplo, do exame do ensino médio ao longo dos últimos 10 anos, você vai ver o problema que é essas pessoas escreverem, né? E hoje elas estão dando aula. Então, elas escolhem. Então, é um professorado que veio também de camadas de mais baixa renda, né, cujos pais também, muitos não são alfabetizados, né, mas isso não vem em detrimento deles. É esta a camada social que tem escolhido ser professor, especialmente dos primeiros anos do ensino fundamental, né, da educação básica. O primeiro motivo de desinteresse pela carreira são os baixos salários. Pela lei, o piso estabelecido para professores da educação básica com nível médio e carga de 40 horas semanais é de R$ 1.187. Um estudo feito em 2009 pela Unesco mostrou que, na prática, metade dos professores do Brasil recebem menos de R$ 800. Outro problema, na visão dos jovens, é que o teto chega rápido. Eles dizem que, primeiro, o salário não é recompensador. Segundo, a carreira, né? Eles enfatizam muito a questão da carreira, mais do que do salário. Eles não veem perspectiva em ser professor. Você começa como professor com um salário X e termina com X mais 1. Você não vê, assim, a possibilidade de uma progressão real de terminar a carreira com um salário maior, como você vê em outras profissões. A Fundação Carlos Chagas fez uma pesquisa para ver a qualidade das faculdades que formam os educadores. Mais de 160 instituições foram analisadas no período de um ano. As conclusões não são nada animadoras. De todos os cursos investigados, nós encontramos a disciplina alfabetização em 8% deles, né? E também não é dada metodologia de alfabetização.
dado uma teoria cognitiva. A pesquisadora deixa claro, o desenvolvimento do país pode estancar se não tivermos pessoas mais preparadas, o que significa professores mais bem informados. Fica aquela curiosidade, por que alguém ainda quer ser professor? Ouvimos a resposta de uma educadora de creche pública. É o que eu mais escuto, as pessoas nos admiram muito, mas morrem de pena, né? O que eu mais escuto dos meus amigos é, nossa, com a sua formação e sua inteligência, tantas coisas que você quer ser professora. Estes 32 jovens nem sonhavam em dar aula quando entraram na faculdade. Fizeram cursos de economia, relações internacionais, jornalismo, mas estão contagiados pela tal paixão de ensinar. Quantos por cento? O que você sentiu na sua aula, quando você chegou e viu aqueles alunos te olhando? Eu senti o peso da responsabilidade, porque eram 12 crianças olhando para mim, desmotivadas, pensando o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui nesse calor, em janeiro, sentada na escola, que tem uma imagem, né, carregada para a criança de obrigação. E aí, de repente, a gente começou a construir ali a ideia de que eles tinham uma meta, que eles estavam ali por um motivo. E que essa meta era fundamental para eles poderem expandir as oportunidades deles ao longo da vida. Eles são agentes de reforço de um programa global que já existe há 20 anos em mais de 10 países. O Teach for All, traduzido para o português como Ensina. Então, o tempo inteiro a gente fala, gente, é o melhor dos dois mundos. Né? Você vai ser contratado por uma organização, você vai ser remunerado por isso, você vai receber um treinamento durante esses 2 anos de relação, de trabalho com o Ensina. E além disso tudo, você vai conhecer e entender e poder contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da sua cidade. O desafio do professor ainda é muito maior nessa mediação, mas é muito mais confortável quando ele tem a consciência que o papel dele é mediar. Não é chegar ali com uma enciclopédia que tem que dizer ao aluno que sabe de tudo. Ele tem que saber que jamais saberá de tudo. E que muitas vezes o aluno vai surpreendê-lo e ele vai aprender com o aluno. É preciso ele não perder de vista que o professor aprende com o aluno. Paulo Freire dizia isso com muita clareza. Ai do professor que não aprende com... Quando você vem para a escola, o que você mais pensa que você quer fazer aqui na escola? Eu penso em meus amigos, penso na lição e penso muito na minha professora. Por quê? Porque ela que me ajuda. Se eu não tivesse uma professora, eu já estaria lá tentando ralar, senão ninguém conseguiria trabalhar, ia todo mundo ficar lá, ai, como eu faria isso? A minha experiência com a educação, no caso da educação pública, foi ter alguns professores que foram realmente educadores, que se importavam com os alunos, que levavam para dentro da sala de aula mais do que números, gramática, levavam política, economia, vida, crítica social para ser discutido dentro de sala de aula. Além disso, teve um projeto que os próprios alunos, nós mesmos criamos, onde os professores se voluntariaram para dar aula para aqueles alunos que queriam fazer vestibular, fazer Enem, mas não tinham condições de pagar um cursinho preparatório. E se hoje muitos desses amigos passaram para faculdades públicas e eu passei para o curso que eu tanto sonhei, foi graças a esses professores, que realmente foram como alguém que planta uma semente. Não sabe quando nem onde vai brotar, mas um dia vai ver o resultado na nossa história e na nossa sociedade.